Então, como eu estava dizendo, a respeito do que é de fato uma heresia, né? Uma heresia, ela caracteriza-se quando ela nega, tá certo? Essas doutrinas principais, né, do cristianismo, tá? E aí, voltando aqui para Gálatas, né, que, como eu disse, Paulo escreve a esses irmãos por qual motivo? Porque havia um grupo judaizante que estava falando para os Gálatas, né, para os irmãos lá na cidade da Galácia, que eles teriam que guardar a lei de Moisés, eles teriam que se circuncidar, eles teriam que guardar o sábado, né? Então vocês já vão comparando aí, olha só. Então, esses não são ensinos do Novo Testamento, da Nova Aliança, né? Nem Jesus e nem os apóstolos, eles falaram a respeito dessas coisas. Pelo contrário, lá no capítulo 15 de Atos que nós lemos, houve lá no começo justamente essa questão. Então, olha só que foi um problema que desde o início teve que ser resolvido, ou seja, de equívocos de ensino. Porque assim, o evangelho, o cristianismo, né, ele sai de alguma maneira do judaísmo, né? Então a gente fala que a igreja é judaica cristã, no sentido que ela começou com judeus que tinham lá suas práticas religiosas, mas Jesus, ele veio, né, cumprindo a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, ressignificando isso e propondo, né, para os seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus, nós não somos discípulos de Moisés, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebo que de alguns anos para cá, a igreja evangélica brasileira tem se judaizado muito, né? Termos que se usam, tá certo? Né? Tem uns aí que nem escreve mais Deus, a palavra, uma aspiração em cima, o S, né? Dus. Então, eu falei, calma aí, o que está acontecendo? Por que então? Aí a gente vai ver a origem dessa questão, né? É judaica, né? Não proferir o nome de Deus em vão e tal, aquela coisa toda. É Shalom. Eu não tenho nada contra, né? Alguém me fala, Shalom, professor. Shalom, não tem problema. Mas assim, eu já percebo que há um conjunto de elementos, por exemplo, as igrejas evangélicas hoje, muitas delas têm bandeira da estrela de Davi, menorá, é o candelabro, né? Você vê uma arca da aliança lá, você vê muitas vezes pastores com talit, né? Que é uma indumentária judaica, com kippah, aquele paninho na cabeça assim, tá certo? Tem uns caracterizados ainda, barbão, aquela coisa toda, né? Então assim, a gente percebe que tem algo estranho, porque não faz parte da cultura, não faz parte muitas vezes da indumentária do cristão brasileiro, né? E querem se pegar muitas vezes alguns elementos judaicos. Eu não tenho nada contra como peça de decoração, mas você atribuir significado ao mesmo que tinha lá no Antigo Testamento para os judeus, para essas coisas nas igrejas evangélicas, fica um negócio no mínimo esquisito. Tá? Não estou nem categorizando aqui como herético, mas no mínimo esquisito, né? Algo que não pertence. Então a gente já percebe que há alguns perigos, né? Quando vão sendo introduzidas, não só esses elementos, são as ideias, são os conceitos, e por fim vai se criando doutrinas, né? Também aí. Vamos lá. Isso, eu já. É por isso que eu avisei para vocês que ia. Está explicando ao Elton aqui, professor, porque. Estava explicando ao Elton porque. Bom, no mínimo, como eu estava dizendo, né, fica um negócio estranho, porque não é só os elementos, a aparência. É daí que vai surgindo as distorções, é daí que vai surgindo muitas vezes os equívocos, né, de doutrina, de pensamento, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado, como eu disse, porque a questão você tem o ensino, você tem a doutrina, né, e a doutrina nos ensina o entendimento das coisas, mas ela também tem a aplicação, que muitas vezes é o comportamento. E num comportamento que a gente vê que muitas vezes não tem base nos ensinos, então não é o comportamento apenas, não é questão de aparência apenas, é a questão que às vezes na raiz lá tem algo que está muito estranho, né? Não está claro. Então é por isso que eu toquei aqui no ponto dessa questão de a gente tomar muito cuidado com essa questão da judaização, tá certo? Das igrejas evangélicas, né? Nada contra os judeus, nada contra, irmão, a gente não é antissemita.
A gente só entende que os discípulos de Cristo, eles são de todas as culturas e de todo o mundo, né? E que não tem nada em especial a mais, porque um cristão, ele tem algumas questões dos judeus, judaicas, então a gente precisa ter muito cuidado. Nesse tempo de Paulo aqui, aos Gálatas, esses judaizantes queriam que os discípulos de Cristo, né, como eu disse lá do capítulo 15 de Atos, que houve a mesma questão, e esses gentios aí? Como que eles vão agora? Porque a maioria eram judeus lá, os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, né? Então havia uma cultura ainda, um comportamento. Isso não tinha nenhum problema, ir na sinagoga, não tinha nenhum problema de repente eles lá terem uma lei, né, nos alimentos, desde o que não tomar, estou falando dos discípulos de Cristo, desde os judeus, né? Desde o que eles não colocassem isso como uma exigência para a salvação, como algo que poderia fazer diferença diante de Deus, eram apenas questões culturais, resíduos que ficaram, né, do Antigo Testamento. Mas os discípulos de Cristo judeus, eles teriam, da mesma forma do que qualquer outro discípulo de Cristo que não era judeu, eles teriam que viver pautado no sacrifício de Cristo, na graça e na doutrina dos apóstolos. Olha que coisa interessante aqui, amados, para a gente ver um texto lá em Efésios, capítulo 2, acho que é verso 20. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20. Deixa eu ver se eu acho com vocês aqui. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. Efésios 2 e 20. Edificados, né, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, os discípulos de Cristo, a igreja cristã evangélica, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, tá certo? Então, é o Novo Testamento que vai nos dar base para o corpo de doutrina, né, de verdade, de ortodoxia, da fé evangélica, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado. Lá em Gálatas capítulo 1, vamos ler o texto de Gálatas? Capítulo de número 1, versículos de número 6 ao verso de número 9. Olha só. Olha o que Paulo disse a esses irmãos lá em Gálatas, né? Advertindo eles contra esses ensinos que eles estavam recebendo, eles estavam absorvendo. Veja só que coisa terrível, né? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja amaldiçoado. Olha só, verso 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Então Paulo estava advertindo os Gálatas, olha, vocês têm sido contaminados, bombardeados, vocês têm sido, aí, no caso, direcionado para acreditar em outra coisa, que não é o evangelho que nós pregamos para vocês, o evangelho da graça, o evangelho do sacrifício de Cristo, o evangelho que Deus recebe vocês por meio do sacrifício de Cristo, né? No capítulo 3, a gente vai ver aqui, capítulo 3, verso 1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? Veja só que coisa interessante. A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já apresentado como crucificado, só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que tende começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então Paulo vem advertindo esses irmãos que eles estavam abraçando, absorvendo aqueles ensinos desses missionários judaicos, né, judaizantes, querendo passar um ensino que eles deveriam guardar a lei de Moisés. E Paulo disse, não façam isso, porque senão vocês vão estar regredindo, né, naquilo que vocês receberam como revelação de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que a salvação é pela graça. E aí, queridos, para a gente aqui ter algo bem assim,
didático, eu queria mostrar para vocês algumas características, né, de seita, para a gente identificar uma seita. Olha só, anotei 5 pontos aqui pelo menos, tá? Pelo menos 5 pontinhos aqui, ó. Se vocês quiserem anotar aí, eu acho interessante. Primeira coisa, primeira característica de seita, a fonte de autoridade desses movimentos é extra-bíblico, ou seja, o que eles ensinam, eles vão recorrer, né? Eles vão declarar não da Bíblia, tá certo? Muitas vezes nem é de situação bíblica, é que eles pegam mesmo de outros escritos que eles têm. Então você tem, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, você tem os escritos lá, né? A Sentinela, Despertai, tá certo? Né? Você tem então Adventismo do Sétimo Dia, você tem os escritos de Ellen Gold White, tá? Você tem aí os Mormons, eles até usam a Bíblia de alguma maneira lá, mas eles têm lá os escritos que eles consideram sagrados lá, né? O livro de Moroni, aquela coisa toda, o livro dos Mormons, enfim. Só para citar alguns, tá? Então eles têm a base de doutrina, referência de afirmação doutrinária, extra-bíblico, não é a Bíblia. Então essa é a primeira característica. Segunda característica, pregam um Jesus diferente das Escrituras. Então, o ensino que eles têm muitas vezes, tá? Não de Jesus, o Cristo, né? Aquele que aparece nos evangelhos e na fala dos apóstolos, né? O seu caráter, a sua natureza, né? Que ele é Deus, por exemplo, tá certo? Então a gente vai identificando a característica de algumas seitas aqui. Terceiro, e eu acho isso aqui importantíssimo também. Terceira característica de uma seita, exclusivismo. Ou seja, só ali eles são salvos, né? Só se pertencer àquele movimento religioso eles são salvos. Aquela denominação, porque fora dali não há salvação. Então, olha, isso aqui para mim é o que vai assim ser de fato algo muito explícito para a gente bater o olho e falar, opa, esse movimento religioso, eles declaram então que não há salvação em outra denominação. Não há salvação, não há possibilidade de salvação pertencendo a outro movimento religioso. Então percebam que não é Cristo, é o seu movimento religioso, né, que tem que se pertencer para ser salvo. Então aqui, cuidado. Se alguma igreja evangélica, se algum movimento religioso, se algum líder cristão, ele diz que salvação só tem através ali daquele grupinho, daquela proposta lá, cuidado. Isso aí é uma característica de uma seita, tá? Quarta característica. Negam a salvação pela graça, irmãos. Negam a salvação pela graça. Então, assim, característica de uma seita. Sempre vão colocar algo que é preciso ser feito para ser salvo. É muito perigoso esse negócio aí, tá? Então, negam a salvação pela graça. Muitas vezes, a doutrina em si não declara isso, mas a vivência e algumas falas, né, nas pregações vão mostrar que não é só a graça não, né? Se você não fizer assim, assado, se você não for por aqui, assim, você não é salvo. Então, eles negam a salvação pela graça. Quinta característica também, submissão cega a um líder. Essa aqui é a quinta característica de uma seita, né? Tem uma submissão cega ao seu líder. O líder não pode ser questionado. É tido como rebelde quem questiona o líder daquele movimento. É tido como rebelde pecador aquele que questiona o que está sendo ensinado ali, né? Então, olha a quinta característica de uma seita, né? O líder é o cara assim que é intocável, é blindado, é o cara que não pode ser questionado, né? E usam até textos bíblicos assim distorcidos, né? Não pode tocar no ungido de Deus, aquelas questões assim que a gente já está cansado de ver por aí. Então, quinta característica de uma seita é que a obediência cega ao seu líder. Tanto é que o líder pode falar e fazer o que quiser e os adeptos ali não questionam, não têm coragem e às vezes projetam naquela figura, né? Uma figura assim de quase uma santidade, tá? Então, como deve ser a postura, né, dos discípulos de Cristo diante de uma seita? Coloquei aqui 2 textos para a gente encerrar a aula introdutória de hoje, tá? Como deve ser a nossa postura, então? Brigar, ir para cima, falar você é um herege, tá tudo errado, vem aqui que eu vou te provar na Bíblia? Não, não é isso, irmão. Não é isso que a Bíblia nos aconselha. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículos de número 24 e o verso de número 25. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículos de número 24
e o 25. Olha o que Paulo vai falar, como os discípulos de Cristo devem se portar. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e o verso 25. Diz assim, ó: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, queridos, diante de pessoas que participam de seitas, nós devemos ser mansos, devemos ser aptos para instruir, ensinar, tá certo? Nunca afrontar, ofender e querer brigar para vencer em argumentos. Isso não leva ninguém a nada. Paulo está instruindo aqui, né? Nós devemos ser seguros, firmes, convictos, mas devemos ensinar, ser manso. Essa é a característica de um discípulo de Cristo, tá bom? Nós não temos outra natureza. 1 Pedro, capítulo número 3, verso 15. E a gente encerra a nossa aula aqui, nessa aula introdutória, para depois a gente, de fato, pegar aí algumas doutrinas, né? E dissecá-las. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor ao qualquer que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, diante das seitas, diante das heresias, como nós nos comportamos? Dessa forma aqui, santificando Cristo como Senhor no nosso coração. E se alguém perguntar alguma coisa, nós respondemos, né, com os ensinos bíblicos, com equilíbrio, a razão, tá certo? Nós acreditarmos no que acreditamos. E aí, como eu disse, é necessário conhecer, né, muito bem as doutrinas fundamentais da fé. Como Paulo disse, não adianta ficar naquelas discussões intermináveis, naquelas discussões que inclusive não leva ninguém a nada, né? Não é essa discussão que a gente precisa entrar, se tal instrumento pode, se tal instrumento não pode, se tal roupa usa, se tal roupa não usa, se a liturgia tem que ser assim, tem que ser assado. Essas coisas, elas são periféricas, elas são superficiais, elas, inclusive, não alteram, como eu disse no começo da nossa aula, nada na vida de ninguém, nem no caráter, nem na eternidade. Então, não são essas questões que nós devemos entrar quando nós formos discutir no bom sentido da palavra, tá, irmão? Porque, pelo amor de Jesus Cristo, a gente precisa acabar com esse negócio de querer convencer o irmão do nosso pensamento. Se a gente perceber que algum irmão não professa a fé, não vive a fé, não acredita na nossa fé, quando tivermos oportunidade, né, depois de darmos testemunho, orarmos por essa pessoa, se ele perguntar alguma coisa, a gente declara a nossa fé, sem intenção de persuadi-lo, de convencê-lo, de desmontar a sua crença, não. Apenas nós vamos expor a verdade. Ela por si dará conta para convencer qualquer um que abrir o seu coração para ouvir a verdade de Deus, tá bom? Então é por aqui que eu queria caminhar com você. É por aqui que eu quero caminhar com você. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.